Outra forma de aplicação da bandagem é tanto para prevenção quanto para tratamento do seroma. Quando a gente atende um paciente no pós-operatório imediato, normalmente esse paciente já pode apresentar, de fato a gente já observa a escápula alada, porque a lesão do torácico longo é intraoperatória, pode ocorrer porque os linfonodos estão comprometidos, pela utilização de um bisturi elétrico, mas esse nervo ele pode ser lesado com muita facilidade. Já o seroma é um acúmulo de líquido na região que pode aparecer para a gente depois que a paciente retira o dreno, porque o dreno já é uma conduta de prevenção. Então, vamos imaginar que é essa região do abdômen, da Ju, que foi realizada a cirurgia. Então, vamos imaginar que aqui é o tórax, que é a região do plastrão, que é o que a gente denomina depois que retira a mama. Então, vamos imaginar que essa região que foi retirada. O jeito de aplicar, a forma de aplicação do taping para o seroma vai ser a mesma, na prevenção ou no tratamento. A diferença é que a gente dá preferência para as bandagens da Vital Taping de 7,5 cm, porque elas são mais largas e vão conseguir pegar uma área maior, vai dar uma estabilidade maior para a região que a gente quer comprimir. Então, o que eu quero fazer é cobrir a área em que possa ter o risco ou que esteja apresentando o seroma. O seroma, para relembrar vocês, é o acúmulo de líquido que acontece na região de espaço morto deixado pela cirurgia. Então, só relembrando, para quem tiver alguma dúvida, nós temos as aulas anteriores, foi falado exclusivamente do seroma. Eu até informei que tem essa aplicação, só que hoje eu estou demonstrando na prática a aplicação. Lembrando que a gente tem que deixar as extremidades com bordas arredondadas para não ter facilidade para descolar, para ficar mais tempo. Nesse caso, eu aplico, fico até 7 dias no paciente, o paciente se sente bem, fica confortável com a bandagem. Como forma de prevenção, eu estou orientando os pacientes a não molharem a região, porque na prevenção eu aplico logo no primeiro dia de pós-operatório, então vou aplicar sobre a região da cicatriz, e antes da aplicação da bandagem, eu utilizo a colocação de algum material estéril, porque as pacientes no pós-operatório do câncer de mama, elas não fazem uso de antibiótico terapia profilática. E como a bandagem ela não é estéril, só por uma conduta de precaução, então sobre a cicatriz pode-se colocar um micropore estéreo, pode-se colocar uma gaze estéreo, só para garantir que a gente esteja protegendo a cicatriz também. Então, o que eu vou fazer? O contrário da outra forma, eu vou tirar a porção medial, vou tirar o papel da porção medial, vou estirar ao máximo a bandagem e vou colocar de fora para dentro, porque eu quero fazer uma compressão externa para interna. Então, ó. E as âncoras sem estiramento. Quanto maior for o tamanho da bandagem que eu for cortar, maior for o tamanho da área, maior tem que ser o meu tamanho da âncora também. Senão o paciente não vai, não pode tracionar muito a bandagem e aí o paciente não vai suportar. Eu vou colocar sempre a quantidade de feixes de bandagem que for necessária para cobrir a área. E isso vai depender do tamanho da mama da paciente, do tamanho da região do plastrão, do tórax, o comprimento do tórax, da largura do tórax. Então, o tamanho vai depender da estrutura corporal de cada paciente. O que é importante é a gente saber que quando eu aplicar a segunda porção da bandagem, eu tenho que colocar sobre a primeira, porque se eu colocar ao lado, eu vou gerar um atrito entre uma bandagem e outra, e isso pode acabar irritando a pele do paciente, gerando lesão na pele. Então, sobrepor uma bandagem na outra não vai sobrepor tanta pressão assim. Só para dar mais segurança. Então, lembrando, tira a porção medial da bandagem, estirar ao máximo, cobrir. Sem pressão, sem pressão.
Então, essa aplicação eu coloco para prevenção do seroma ou para tratamento do seroma. As condutas de tratamento que são realizadas atualmente, isso no mundo inteiro, são condutas de alívio, como vocês podem ver na imagem. É a punção aspirativa com agulha para tirar esse líquido, porque na verdade a intenção é que o próprio organismo reabsorva esse seroma. Então, inicialmente é colocado o dreno para conseguir fazer a sucção de todo o resto de líquido da cirurgia, mas com o decorrer dos dias pode ser que o organismo continue a produzir líquido ali, por falta de colabamento dos coletores linfáticos ou por um processo inflamatório local. Então, muitas vezes o organismo continua a produzir líquido. Então, a nossa intenção como prevenção é fazer um papel de segunda pele, gerando uma pressão maior e diminuindo esse espaço morto para que não tenha tanto acúmulo de líquido. É o mesmo embasamento da terapia compressiva que a gente utiliza para edema ou para linfedema. Tá? Uma outra forma de aplicação em outra complicação seria na complicação da síndrome da rede axilar. Posso fazer uma pergunta sobre essa aplicação? Pode. Porque essa aplicação foi para mama. Sim. Mas se eu tiver com uma cicatriz e com seroma, por exemplo, no abdômen, que eu tive, é o mesmo tipo de aplicação? Mesmo tipo de aplicação. Para qualquer tipo de cirurgia com seroma, a gente faz elastoterapia. Exatamente. Eu prefiro... Não... Eu prefiro a aplicação de terapia compressiva, porque eu acredito na explicação, na explicação, na teoria. Por que eu faço a terapia compressiva? Porque eu quero dar um reforço para a pele, eu quero fazer um papel de segunda pele. Já que a pele está se distendendo pelo acúmulo de líquido, eu quero forçar, fazer uma compressão externa para forçar a pressão de fora para dentro e diminuir esse espaço. Em alguns casos, a gente pode fazer uma aplicação que a gente chama de aplicação em polvo ou aplicação em fã, que é para estimular a drenagem linfática. Sim, só que essa aplicação ela tem que ser, não vai ser sobre a região do seroma, vai ser distante para a área de drenagem mais próxima, porque a aplicação em fã ela tem o objetivo de fazer um túnel ali na pele, ela está descolando umas porções da pele, e aí com essa intenção de fazer o túnel, acredita-se que a pressão onde tem a bandagem vai ser maior e vai empurrar o líquido para outra região. E isso vai drenando até chegar na área que tem os linfonodos mais próximos. Eu acredito muito nessa questão de compressão externa para interna com papel de segunda pele, então eu quero diminuir esse espaço. Na teoria faz sentido, até porque se a gente fala de linfedema na parte, por exemplo, do braço, então se você aplica uma bandagem de baixa, uma faixa de baixa elasticidade, é o mesmo pensamento teórico que você está usando para aplicação da bandagem aqui do linfedema, do seroma, não é? Exatamente, é por isso que eu utilizo essa bandagem ao invés de utilizar a bandagem mais dinâmica, com maior elasticidade, porque a bandagem com maior elasticidade eu só vou estirar ao máximo e não vou conseguir dar a compressão. Vai 100%, tira a elasticidade quase toda da bandagem. Exatamente, e aplico. E eu tô sentindo realmente como se tivesse jogado minha barriga pra dentro. Então a gente pode usar isso aqui direto, gente. Joga a barriga pra dentro total.